Boa noite, gente. A gente ficou com o tema John Dewey, inspirações para uma pedagogia da infância. Temos como componentes Mabel, Crislene, Clarice, Iris, Rosilene e eu, Ana Beatriz. John Dewey foi um filósofo e educador americano que ajudou a fundar o pragmatismo, uma escola filosófica de pensamento popular no início do século XX. Ele também foi fundamental no movimento progressista na educação, acreditando fortemente que a melhor educação envolve o aprender fazendo. John Dewey nasceu em 20 de outubro de 1859, em Burlington, Vermont. Foi o terceiro dos quatro filhos de Archibald Dewey e Lucina Artemisia Rich. Seu pai era um comerciante local que amava literatura. Sua mãe possuía um senso moral severo baseado em sua crença no calvinismo. Ele aprendeu sobre outras culturas ao observar os assentamentos irlandeses e franco-canadenses nas proximidades de sua casa. Durante a infância, trabalhou entregando jornais e em um depósito de madeira. Ao visitar seu pai, que serviu no exército da Virgínia, ele viu o horror da Guerra Civil Americana em primeira mão. Sem saber que carreira seguir, Dewey cogitou seguir a carreira de professor. Depois de passar um bom tempo procurando emprego, seu primo, diretor de um seminário na Pensilvânia, conseguiu um emprego para ele como professor. Ele atuou no local por 2 anos. John Dewey formou-se na Universidade de Vermont e passou 3 anos como professor de ensino médio em Iowa City, Pensilvânia. Ele então passou um ano estudando sob a orientação de Stanley Hall na Universidade de Johns Hopkins, no primeiro laboratório de psicologia dos Estados Unidos. Depois de concluir seu doutorado na Johns Hopkins, Dewey passou a lecionar na Universidade de Michigan por quase uma década. Em 1894, Dewey aceitou o cargo de presidente do Departamento de Filosofia, Psicologia e Pedagogia da Universidade de Chicago. Dewey finalmente deixou a Universidade de Chicago e tornou-se professor de filosofia na Universidade de Columbia, entre os anos de 1904 até sua aposentadoria, em 1930. Em 1905, tornou-se presidente da Associação Americana de Psicologia. Foi um dos primeiros a alertar sobre os perigos da ascensão de Adolf Hitler ao poder na Alemanha e da ameaça japonesa no Extremo Oriente. John morreu em 1º de junho de 1952. Obras de John Dewey: Psicologia, 1887. Meu Credo Pedagógico, 1897. Psicologia e Método Pedagógico, 1899. A Escola e a Sociedade, 1899. Democracia e Educação, 1916. Natureza Humana e Conduta, 1922. Experiência e Natureza, 1925. Filosofia e Civilização, 1931. Experiência e Educação, 1938. Lógica, a Teoria da Inquietação, 1938. Liberdade e Cultura, 1939. E Problemas dos Homens, 1946. Concepção de infância. Como é a concepção de infância para John Dewey? Como ele analisa essa concepção? E como ele analisa a criança? Para obter as respostas acerca desses questionamentos, começaremos pelo principal fator de Dewey sobre esse assunto, que é a experiência. Ele afirma que conforme a criança experimenta as experiências, ela se reconstrói, pois para ele o conhecimento não tem um fim. Então, a escola não deveria ser uma preparação para a vida, mas sim a própria vida. Ele acredita na escola progressiva, que está em sua teoria de experiência e também ligada ao processo sócio-histórico do seu tempo. Ele não vê as crianças como um ser a ser preparado para as responsabilidades da vida adulta. Ao contrário, ele vê as crianças como um membro social em uma situação já definida. Desse modo, podemos ver que a criança traz experiências através de suas práticas sociais. Elas constroem o seu próprio conhecimento e aprendem fazendo também.
Dewey defende que o desenvolvimento do crescimento da criança acontece através da experiência que a mesma obtém. Em sua obra Itálicos do Autor, de 1959, página 66, ele cita: o verdadeiro desenvolvimento da experiência é pela experiência. Pensa também que a infância é um poder do conhecimento, que apenas recebe outros nomes, como jovem, adulto e idoso, para definir um processo ativo de pensar. Enfim, a infância tem o poder da liberdade, ou seja, de fazer a si mesmo sem precisar ser submisso, dependente e rotineiro. É o poder da liberdade, que também faz as crianças livres para pensar, inventar e se autofazer naturalmente, historicamente e socialmente. Dewey, ele acreditava que só a inteligência ela dá ao homem a capacidade de modificar o ambiente ao seu redor. Ou seja, a filosofia deweyana ela remete a uma prática docente, que é baseada na liberdade do aluno para elaborar suas próprias certezas, os seus próprios conhecimentos e as suas próprias regras morais. Que a educação ela deve estar focada no estudante, mas sem tirar a importância dos conteúdos escolares. E além disso, para ele a melhor forma de aprender é pela experiência, ou seja, aprender fazendo. Dewey, ele considera desnecessário aqueles métodos usados em crianças como a aprendizagem rotineira, que é baseada na memorização, nas cópias e na repetição, que são essas práticas pedagógicas que são centradas meramente em conteúdos. Como, por exemplo, existem professores que trazem para o aprendizado um manual de instruções e ano após ano usam o mesmo método. Entretanto, o papel da escola e do professor para ele, não é apenas transmitir os mesmos saberes e nem os mesmos conhecimentos, como se o mesmo fosse algo pronto e acabado. Não, para ele, o conhecimento deve ser algo apresentado como um despertar de interesses. Trazendo esta perspectiva para o conceito infantil, podemos dizer que o crescimento ele é um conceito de liberdade como o poder de pensar, escolher e de agir no ambiente social. Então decorre daí o valor da educação, pois por meio dela que se pode proporcionar a todos a possibilidade de terem para si os benefícios sociais. E por fim, para Dewey, a infância ela tem um sentido pleno de crescimento e que este só é possível a partir da liberdade do poder do pensamento, como o poder de todas as criações, poder de educar-se, poder de autogovernar-se em um meio natural, social e cultural. O poder de não crescer com rótulos e nem parâmetros sociais. E não se trata de redução nem de idealização, mas de reconhecer a infância como a mais genuína condição humana, de se poder se transformar e crescer quantas vezes forem necessárias. Implicações pedagógicas: a formação reflexiva da criança e do adulto. O trabalho de projetos, uma proposta de formação da criança reflexiva. O trabalho de projetos pode ser considerado uma das mais fortes expressões da proposta de educação pela experimentação e pela investigação. Defendida pelos primeiros ensaios da prática, com projetos são realizados por Dewey à época da Escola Laboratório de Chicago, identificados como ocupações construtivas. Colaborador William Kilpatrick, resultando na definição do método do projeto ou sistema de projetos, designações que se tornam correntes a partir de 1918. Hoje, o trabalho de projetos está presente em muitas recomendações da pedagogia,
que defende ações inovadoras na educação. Existe uma pluralidade de propostas de inserção dos projetos nas práticas educacionais construtivas, consideradas por ele essenciais no processo educativo, por representarem a conexão entre saberes da criança e saberes mais elaborados do plano curricular. Compreensão de que a prática educativa não se deve opor a experiências primárias pessoais ou conhecimento científico, as atividades práticas, as atividades intelectuais, resultando na defesa do valor das ocupações construtivas como meio de aproximar as atividades da vida social das atividades formais. Para que as ocupações ou projetos sejam verdadeiramente educativos, devem ter início nos desejos, nos impulsos e nas primeiras sugestões da criança. A apresentação de modelos não devem preceder as iniciativas da criança. Melhor forma de iniciação de atividades reflexivas em fins ou propósitos de ação que exijam o esforço da criança. A partir das ideias desse autor, é possível falar que ele contribui para a educação e para a pedagogia, nos fazendo entender que há toda uma necessidade de compreender que a ciência é apresentada como superação do plano empírico das práticas educativas, mas que, ao mesmo tempo, também há um perigo em uma prática como a aplicação linear de regras de ações propostas por teorias e pesquisas científicas. Dessa forma, é possível perceber que, se considerarmos somente o plano empírico da educação, vão prevalecer concepções de prática como tradição, imitação. Através das formulações desse autor, é possível perceber que as experiências vividas na prática pelo professor, elas não são capazes de produzir um conhecimento, uma experiência expandida e enriquecida, pois os níveis das respostas são correspondentes às urgências. Assim, através de suas formulações, percebe-se que, para que haja uma prática educativa modificada a partir das suas experiências primárias, é preciso que eles avancem para um plano de experiências que sejam mais elaboradas, e isso só ocorre no processo de abstração. No que diz respeito ao plano de formação de professores, quer dizer que não basta desfilar os saberes da psicologia, sociologia, estatística, mesmo que eles sejam bem compostos no plano curricular, pois esses são conteúdos científicos que não resultam diretamente na ciência pedagógica. Nessa ciência pedagógica, é necessário que haja reflexões daqueles que estão envolvidos com a prática educativa. Diante de tudo isso, é possível dizer que reencontro com as obras desse autor representam para os estudiosos e os pesquisadores da educação de hoje oportunidade de acompanhar o trajeto que auxilia na construção do pensamento pedagógico da atualidade.